É um prazer enorme receber o Dr. Renato mais uma vez para a nossa live. Oi, Sônia, boa noite. Oi, Miguel. Oi, Renata. Então, a gente vai... Dr. Renato hoje vai conversar com a gente com o tema Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Isso. Dr. Renato, eu vou fazer... E eu vou fazer a prece inicial. E quando tiver faltando, assim, uns 15 minutinhos, eu aviso o senhor para o senhor começar as considerações finais e aí o senhor faz a prece final, pode ser? Pode ser, sim. Pronto. Então, vamos, para a gente não perder tempo, já que o Instagram só deixa a gente ficar conversando 1 hora, né? A vontade era de ficar papeando, conversando, né? Lhe recebendo, lhe dando uma acolhida mais carinhosa, mas a gente não pode perder tempo, né? Porque as suas palavras são maravilhosas e nós gostaríamos muito, né, de ouvir bastante. Então, vamos acalmando os nossos ânimos. Aqueles que desejarem fechar os olhos, fiquem à vontade, e nós vamos fazer uma prece rapidinha, né, para fazer as boas-vindas aos espíritos, todos que aqui estão reunidos para essa reunião de hoje. Gostaríamos de agradecer a todos os espíritos que já se fizeram presente desde cedo, para deixar e tornar a nossa reunião possível. Gostaríamos de agradecer a boa vontade e o trabalho dedicado do nosso querido palestrante, Dr. Renato Belo. Nós gostaríamos de pedir a iluminação para o nosso orador da noite, que as suas palavras realmente nos toquem a alma, nos toquem o coração, para que possamos delas nos tirar proveito, para que possamos tirar proveito para a nossa vida. Queremos agradecer e queremos compartilhar paz, amor e felicidade com todos os espíritos encarnados e desencarnados que estão reunidos conosco hoje. Que assim seja. Que assim seja. Pronto, doutor Renato. A palavra é sua. Pronto. Muito obrigado, Fique à Adriana. vontade. Tá ótimo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. É sempre uma alegria estar aqui no Lar Bom Samaritano, agora não no espaço físico, mas aqui nesse espaço virtual. Né? A alegria é nossa. E estar aqui e conversar sobre um tema que é da mais alta importância, principalmente nos dias atuais, em que nós vamos conversar aqui sobre a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria. Doutor Renato, você está me ouvindo? Tudo bem? Deu uma travada aqui. Deu uma travada, foi, mas agora está tudo bem, né? Deu, tá tudo bem, Adriana, pronto. A internet é assim, né? Tem dia que ela está... Pronto, mas agora eu estou lhe ouvindo bem, e o senhor está me ouvindo agora? Estou ouvindo bem. Vamos então. Então vamos conversar sobre a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, obra do espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. E é uma obra que nos remete a uma reflexão sobre o Brasil. E a primeira advertência que nós precisamos fazer é que quando a gente ouve Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, faz entender que aqui no Brasil estamos ladeados de espírito de luz, que o Brasil é um país privilegiado, porque aqui é o coração do mundo, e que aqui só tem espírito iluminado, porque é a pátria do Evangelho. Mas a gente já precisa, antes de entrar no livro, entrar na abordagem do livro, primeiro desmistificar qualquer pensamento nesse sentido. Porque, primeiro, ser coração do mundo não é privilégio, porque o Brasil não é um país privilegiado em relação aos outros países. Cada país tem sua missão. E a missão do Brasil, ela surge no decorrer da história da humanidade. Foi o decorrer da história da humanidade, a gente vai ver agora, daqui a pouco, que fez com que o Brasil chegasse a essa condição que foi uma condição necessária. E, além disso, a gente precisa lembrar
que missão não é privilégio. Missão é encargo. Então, próprio Humberto de Campos, em 2 momentos do livro, ele fala sobre esse papel do Brasil e fala sobre essa percepção do Brasil no cenário mundial. E eu vou pedir licença para fazer a leitura desses trechos, são trechos bem curtos que eu selecionei. Em 2 momentos, Humberto de Campos fala assim, que o Brasil atua no concerto dos povos. Né? Ele fala isso logo no início, nos esclarecimentos que ele presta, que seria a introdução do livro. Ele fala assim, que o objetivo do livro é provar a excelência da missão evangélica do Brasil no concerto dos povos. E lá no final do livro, ele também vem, mais uma vez, falar em concerto dos povos. Ele fala assim, nosso objetivo, trazendo alguns apontamentos à história espiritual do Brasil, foi somente esclarecer a excelência da sua missão no planeta, demonstrando simultaneamente que cada nação, como cada indivíduo, tem sua tarefa a desempenhar no concerto dos povos. E quando a gente fala em concerto dos povos, a gente precisa lembrar de uma orquestra. Como é que é uma orquestra? A gente tem vários músicos, cada músico tocando seu instrumento, cada instrumento tem sua partitura, e existe um maestro para que a orquestra conduza, execute a sinfonia de maneira mais próxima do perfeito. E aí vamos entender quem são essas figuras. Cada um dos músicos com seus instrumentos são os países do nosso planeta Terra. Sim. O maestro que executa, que coordena isso tudo, é Jesus. E a sinfonia é o desígnio de Deus. São os desígnios divinos que fazem parte da sinfonia que está sendo executada. E cada país tem sua partitura. Essa partitura, quem conhece a partitura de todos os países é sempre o maestro, porque para ele poder executar, ele precisa conhecer a partitura de cada músico. Então, quem conhece a partitura de cada país, a missão de cada país, as dificuldades e o que cada país precisa desempenhar, é Jesus. Então, o Brasil não é privilegiado em compreender o tema Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não é enxergar o país como algo ou um conjunto de pessoas, uma população, um povo que é agraciado por Jesus. Muito pelo contrário. E aí, antes de eu entrar no livro propriamente dito, outro ponto que eu queria comentar com vocês é o seguinte: se esse livro se presta a trazer a história espiritual do Brasil, por que ele não foi escrito por um historiador? Porque Humberto de Campos, ele era um escritor, ele era cronista, escrevia crônicas, escrevia contos, escrevia poesias. Por que Emmanuel convida Humberto de Campos para fazer esse trabalho? Porque certamente no plano espiritual, Emmanuel poderia contar com uma série de historiadores, uma série de sociólogos, de cientistas políticos, estudiosos da sociedade que poderiam trazer uma obra científica sobre a história espiritual do Brasil. Mas não é esse o propósito de Emmanuel. Por quê? Se o Brasil é coração do mundo, ele precisava de alguém com coração, com sensibilidade, para narrar a trajetória espiritual do Brasil. E por isso ele escolhe um escritor, um homem que foi membro da Academia Brasileira de Letras, para escrever sobre a história espiritual do Brasil. Isso é importante porque a gente não pode esperar, então, da obra o rigor técnico-científico de uma obra de catalogação histórica. Porque ali, Humberto de Campos, ele tem a ideia do ocorrido, mas ele principalmente ele busca a concepção sentimental daqueles aspectos que ocorreram no plano espiritual para o desenvolvimento das etapas da história do Brasil. E outro aspecto também importante é o seguinte:
Emmanuel, logo no começo do livro, ele explica como o livro foi escrito. No prefácio, Emmanuel fala assim: os dados que o livro fornece nessas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual. Significando o seguinte: Humberto de Campos, ele não se debruçou em catalogar passagens históricas no plano espiritual. Ele foi colher isso na conversa com espíritos que integravam e integram essas falanges superiores. Esses espíritos é que relataram para Humberto de Campos tudo o que ele agora apresenta nesse livro. Então, precisamos compreender que as passagens que nós verificamos no livro são frutos de diálogos entre Humberto de Campos, espírito, com outros espíritos superiores que presenciaram, que vivenciaram os fenômenos que levaram à formação do Brasil, ao percurso do Brasil, antes de ele sequer ser descoberto, ser encontrado, até a República, que é o que o livro se preocupa em tratar. O livro encerra a história exatamente no advento da República. Depois fala sobre o Espiritismo, sobre a Federação Espírita, a unificação do movimento espírita, e encerra a obra. E eu queria, então, destacar sobre a missão do Brasil. Emmanuel resume muito bem ela no prefácio também. É óbvio que a gente vai extrair isso lendo o livro, mas ele no prefácio ele já explica o seguinte, que a obra, né, que eu trabalho se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. E ele vem e fala, olha a missão do Brasil. O Brasil não está destinado somente a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Então, Emmanuel aqui nos apresenta que o Brasil ele tem uma missão no orbe terrestre, no âmbito material, que é saciar a fome, a necessidade material dos países pobres, dos povos pobres. E no âmbito espiritual, também saciar a fome espiritual. Quando ele fala que vai ser o celeiro de claridades, é porque o Brasil vai, no âmbito espiritual, amealhar espíritos que vão estar aptos a desempenhar um papel de elucidação, de esclarecimento espiritual do orbe terrestre. Mas esse fenômeno, obviamente não vai se dar a curto prazo. A gente vai ver aqui que a obra ela é escrita em 1938, esse livro é publicado. Então, essa obra conta com 82 anos. Então, a gente não pode esperar. Primeiro, em 1938, o Brasil não era o celeiro material que é hoje. Hoje, o Brasil é um dos principais países que exportam alimentos para o mundo. Então, já vem aqui atestando um pouco do que Emmanuel já sinalizava lá em 1938. Mas a missão do Brasil, ela tem que ser entendida como, eu disse no início, um encargo. E missão é muito mais do que uma tarefa, do que desempenhar uma atividade. Missão é um conjunto de lutas que cada indivíduo tem que atravessar na sua existência. Missão é um conjunto de sacrifícios que cada um precisa fazer no dia a dia da sua existência. E missão é um conjunto de lágrimas que cada um derrama frente às dificuldades da vida. Isso vale para nós individualmente e vale coletivamente como nação, como país. Nosso país, ele tem uma missão e essa missão, ela não é simples. Essa missão exigirá e exige de nós sacrifícios, lágrimas, superação de dificuldades. Isso há 82 anos atrás, quando o livro foi escrito, há mais de 500 anos atrás, quando iniciou-se o processo de colonização no Brasil, e ainda nos 500 anos que virão.
Porque a missão do Brasil não vai se encerrar nem nesse século, nem no próximo. A missão é uma jornada. Então vamos entender agora o que é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Primeiro entender o que é Brasil. O que é Brasil? Brasil é o país que a gente nasceu, nós somos brasileiros. Mas será que nós somos brasileiros mesmo? Há quantas encarnações nós estamos aqui nesse país? Há uma? Há duas? Há três? Há 4 encarnações? Sim. Onde nós estávamos em 1300? Certamente não era aqui no Brasil. O Brasil nem existia enquanto unidade, enquanto espaço político. Você tinha os povos aqui primitivos. Unidade federativa, né? Você tinha os povos aqui, os indígenas que já habitavam aqui, mas você não tinha uma organização social, não tinha ainda esse sentimento de nação. Onde nós estávamos em 800 depois de Cristo, perdão, em 100 depois de Cristo, quando Cristo caminhava na terra, lá na Palestina, onde nós estávamos? Então, nós estamos encarnados no Brasil, ou estamos residindo aqui no Brasil, mas nós não somos espíritos brasileiros. Nós somos espíritos filhos de Deus e espíritos que habitam temporariamente o orbe terrestre. Então, o Brasil, na verdade, ele é um grande caldeirão, um grande recipiente, um grande depósito que recebeu uma grande sorte de espíritos, toda sorte de espíritos sofredores, espíritos que foram convidados a vir para o Brasil para redimir as faltas que cometeram em todo o orbe terrestre. Por isso que o Brasil é essa grande massa de miscigenação cultural, porque são espíritos que vieram da Índia, vieram do Oriente, vieram lá da Palestina, da região ali do Oriente Médio, vieram da África, vieram da Europa, a Europa Oriental, a Europa Ocidental, e agora, já há alguns séculos, estão aqui do Brasil. Espíritos todos com grande comprometimento. Então, o Brasil é um país de riqueza natural, mas é um país de trabalhos difíceis. Trabalhos difíceis porque nós, espíritos encarnados que aqui estamos, precisamos desses trabalhos difíceis. Então, ser brasileiro, então, é pertencer, e o Brasil é esse conjunto de diversidades culturais e diversidades espirituais, porque cada um vem trazendo bagagens espirituais que veio amealhando em jornadas que não foram iniciadas aqui, mas que aqui é o grande espaço de redenção, é o grande espaço onde nós somos convidados a aprimorar o nosso coração, e aí vem o papel do Brasil, coração do mundo. Por que coração do mundo? Porque o Brasil recebe espíritos com o coração endurecido, para que eles possam tornar espíritos com o coração suave, com o coração amoroso. Entendi. Então, o Brasil, coração do mundo, é esse Brasil que nos acolhe para que aqui aprendamos a amar ao próximo, como Cristo já havia ensinado há 2000 anos atrás. Entendido que é o Brasil, o coração do mundo, o que é pátria do Evangelho? Por que nós somos pátria do Evangelho? Primeiro, entender o conceito de pátria. Falar em pátria é falar em agrupamento de pessoas, ou que têm um vínculo cultural porque nasceram em determinado país, ou porque passaram a residir naquele país e adotaram aquele vínculo cultural como seu. Isso é a pátria. Por que pátria do Evangelho? E aí, quando a gente ouve pátria do Evangelho, né, como eu falei no início, nos remete a quê? Somos todos espíritos de luz. E não somos. Pátria do Evangelho, na verdade, é a condição que nos encontramos nesse país porque Jesus transplantou a árvore do Evangelho que estava lá na Galileia, ele trouxe para cá.
E daqui a pouco eu vou contar como ele fez isso. Ele trouxe essa árvore do evangelho para cá. E por que ele trouxe? É porque os espíritos que estão aqui são melhores? A gente precisa lembrar do que o Cristo falou. O Cristo, quando veio ao mundo, ele veio não para os sãos, ele veio para os doentes. O Brasil é pátria do evangelho porque o Brasil é hospital de almas. O Brasil é pátria do evangelho porque aqui a árvore do evangelho foi trazida por Jesus, foi replantada, saiu de lá da Galileia para cá, porque aqui estão aqueles que precisam do alimento, do fruto da árvore do evangelho. Porque o alimento tem que estar perto de quem tem fome. Aqui é o hospital porque o remédio, que é o evangelho, está transplantado aqui. Porque o remédio tem que estar perto do doente. Então, pátria do evangelho nos remete a essa condição do Brasil, em que o Brasil é esse celeiro que abriga espíritos com graves comprometimentos e que agora aqui estão. E é pátria do evangelho porque é o evangelho que vai redimir esses espíritos endividados. Essa é a nossa condição e por isso que somos coração do mundo, pátria do evangelho. E vamos entrar rapidamente para contar a história. Eu não vou contar a história toda do livro, até porque a história é mais ou menos a história do nosso país. Só que é uma história vista na perspectiva do plano espiritual. E eu preciso relembrar que esse livro foi escrito em 1938. E, para quem não lembra, 1938 é a véspera do início do maior conflito armado do mundo. A Segunda Guerra Mundial tem início em 1939 e dura até 1945. E aí nós percebemos... Desculpe, doutor Renato, mas travou um pouquinho. 1938 é a véspera de quê? Véspera do início da Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939. Em 1939 inicia a Segunda Guerra Mundial. E aí nós percebemos que uma das finalidades da obra é fortalecer o espírito daqueles, não só brasileiros, mas de todo mundo, quanto às dificuldades que iriam vir com o conflito da Segunda Guerra Mundial. Porque a partir do momento que vem uma obra e diz, olha, Brasil, você, no meio dessa guerra, você tem que ser coração do mundo e pátria do evangelho, para iluminar as consciências. E essa que foi a finalidade da obra. A gente percebe que a principal finalidade foi preparar os brasileiros e preparar a mentalidade, não só dos brasileiros, mas da humanidade para o que estava por vir. E a história do livro começa, na verdade, não em 1500, quando temos ali a data do descobrimento do Brasil. A história do livro, ela começa nos idos de 1375. Por volta de 1335, o livro fala no último quartil, ou seja, nos últimos 25 anos do século XIV, por isso eu estou dizendo ali em torno de 1375, Jesus resolve vir à Terra. E resolve vir à Terra para quê? Porque ele queria ver como estava a difusão do Evangelho. Ele queria inspecionar, entre aspas, como vinha crescendo o Evangelho na Terra. Mas, quando ele chega aqui na Terra, ele se depara com o quê? Com as cruzadas, com a Inquisição feroz, com ainda o final da Idade Média, o mundo ainda no obscurantismo, e ele percebe o seguinte, que o evangelho que ele esperava que tivesse frutificado e já ampliado, se ramificado por todo o mundo, ele estava contido, estava restrito a homens que pensavam sobre o evangelho e que apenas faziam distorções do evangelho. Então, Cristo chega, inclusive, ele fala assim, não há outra forma de redimir esse quadro a não ser pelo sofrimento. Então, Jesus, ele vira e conversa com Iléu. Iléu era o responsável pelas questões sociais do planeta Terra. Era um ministro de Jesus. Era e ainda é. Mas, na época, ele, então, geria essa parte
das questões sociais e a coisa não estava muito boa. E ele pergunta para Iléu, ele vira para Iléu e fala assim, Iléu, aonde mesmo que está posicionado o símbolo da redenção humana? E Iléu vira para ele e fala, mestre, o símbolo da redenção humana que tu plantaste para que a humanidade nunca esquecesse de ti, está mais ao sul. Esse símbolo da redenção humana é a cruz. E esse mais ao sul é exatamente a constelação do Cruzeiro do Sul. Porque sempre que nós aqui no sul, no hemisfério sul, temos sempre a visão da cruz. Porque a cruz está lá no céu, nas estrelas do Cruzeiro do Sul. Então, Cristo pede para ir lá. E ele se desloca, então, aquela falange de anjos, de espíritos de luzes que estavam ali acompanhando Jesus, se deslocam para essa região sul do planeta, que era ainda uma região inabitada, porque inabitada no aspecto ainda do Oriente Médio, do Oriente ali, Índia, China, Japão, da África, da Europa, porque a região sul ainda, o hemisfério sul e a América, basicamente ele ainda era pouco habitado, porque só os silvícolas estavam aqui. Então Jesus ergue os braços e faz uma prece a Deus. E roga a Deus que o evangelho que ele esperava que florescesse, tivesse ali, naquele espaço, naquela região belíssima e cheia de riqueza natural, o seu espaço para o florescimento. E vira para Iléu e fala, Iléu, eu quero agora transplantar, ou seja, trazer a árvore do meu evangelho para cá. E convida Iléu ao início da missão. Então, o Brasil já estava decidido como seria, e ele diz lá que será o coração do mundo e a pátria do evangelho. Cristo fala isso em 1375 para Iléu e para a comitiva que o acompanhava. E convida Iléu a iniciar esse processo. E diz, Iléu, você precisa voltar à carne para iniciar o processo de transporte da minha árvore lá da Galileia para esse local, para onde resplandece a cruz. E aí Iléu reencarna como Henrique de Sagres. E quem vai lembrar da história, lembra que Henrique de Sagres foi o fundador da Escola de Sagres e que teve a importância, o importante papel de criar todos os inventos científicos, né, o astrolábio, né, a própria bússola foi aperfeiçoada na Escola de Sagres, que possibilitaram as grandes navegações. E Iléu, então, ele reencarna em Portugal e funda a Escola de Sagres. E aí inicia, no ano ali, na época ali de 1400, inicia o estudo que viabilizou as grandes navegações, a preparação de todos os nautas que viabilizaram as grandes navegações. E por que ele reencarna lá em Portugal? Porque na época, lá em 1375, Portugal era o único reino da Europa onde não havia guerra. Portugal era um reino onde havia muita paz, era um reino humilde, era o reino mais pobre da Europa. E então Cristo diz, eu quero que o povo mais humilde da Europa e mais trabalhador inicie aqui a jornada da pátria, onde será a pátria do Evangelho. E mais, depois ele fala assim, não só, isso ele falou em 1375, Jesus, eu quero também que o povo africano, humilde, eu farei com que espíritos elevados reencarnem na África para que eles venham também ajudar. E também contarei com o apoio dos nativos, que já são espíritos bastante puros e dóceis, para aqui plantar a árvore do meu evangelho. Então veja, o que Cristo faz? Ele vai juntar o povo português, o povo africano e o povo indígena aqui no Brasil. E queria fazer essa junção de maneira harmoniosa. Quando Iléu reencarna, como eu expliquei, quando Iléu desencarna, Iléu procura Jesus e fala, Jesus, a gente está com um problema. Porque o povo português, que parecia ser um povo humilde, dócil, ele já está se mostrando um povo ganancioso. E isso não estava nos nossos planos. E Jesus, ele chega e tranquiliza Iléu.
Isso já perto de 1500. Ele tranquiliza Iléu, e aqui eu vou mais uma vez aproveitar e ler um trecho aqui do livro. Quando ele conversa com Iléu, fala o seguinte: a região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará antes de tudo ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Então, Jesus já sinaliza o quê? A missão do Brasil é uma missão espiritual. Questão política, questão material, isso não vai desvirtuar o Brasil da missão dele. Porque eu coloquei lá o meu coração. E com isso, Cristo, então, nesse momento, ele convida Ismael para ser o governador do Brasil, o governador espiritual do Brasil. Entrega a Ismael uma bandeira branca, e nessa bandeira, então, faz grafar o lema Deus, Cristo e Caridade. E convoca Ismael para acolher nessa pátria os espíritos que vão ajudar Jesus a fazer com que o Evangelho se implante em todo o planeta Terra. E Ismael aceita a missão em lágrimas e inicia, então, o processo do Brasil. Vem ali as caravelas de Pedro Álvares Cabral e começa a jornada. Em vários momentos do livro, Ismael vai conversar com Jesus, porque os problemas vão aparecendo, né? As coisas não vão andando como eram bem esperadas. E aí o que acontece? O primeiro momento que Ismael procura Jesus é ali mais ou menos em 1535. Nessa época, inicia no Brasil o primeiro grande karma coletivo do nosso país. Inicia no Brasil a escravidão. Escravidão dos indígenas, escravidão do povo africano, que Jesus antes imaginava que eles viriam para formar ali uma integração entre povos diversos que encontrariam aqui no Brasil o amparo, mas iniciam um processo doloroso da escravidão. E Iléu vai e procura Jesus. E o anjo chora perante o Cristo. Iléu chora perante o Cristo porque vê o projeto do Cristo falindo com a ganância do homem. A ganância do homem escravizando o próximo. E aí Cristo, sim, com toda a serenidade, responde o seguinte. Ele vira para Iléu e fala assim: Iléu, os homens têm a sua responsabilidade pessoal nos feitos que realizarem em suas existências isoladas e coletivas. Havia eu determinado que a terra do Cruzeiro se povoasse de raças humildes do planeta. O homem branco da Europa, entretanto, está prejudicando por uma educação espiritual condenável, está prejudicado, perdão, por uma educação espiritual condenável e deficiente. O que Cristo fala? Ismael, não se preocupe, porque a lei de causa e efeito vai atuar. Aqueles que estão errando, eles vão ter que resgatar. E aí o Brasil vive esse processo de escravidão por 350 anos. E o que é que vocês acham? Como é que vai ser o resgate desse processo que durou 350 anos? Não vai ser em 100 anos que vai ser esse resgate. Vamos precisar de mais 350 anos para saldar essa dívida. Isso não vai ser resolvido nesse século, nem foi resolvido no século XIX, no século XX, nem vai ser agora no século XXI. É um processo. O mesmo processo que nós trilhamos por 350 anos de equívocos, nós vamos ter que trilhar agora de acertos. E Cristo, então, chega para Iléu, numa situação difícil, Cristo chega para ele e diz assim: Iléu, eu já tenho a solução do seu problema. No meu coração, isso Cristo fala, ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos à Terra. Agasalha-os no solo bendito, que recebe as irradiações do símbolo estrelado, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos. Ou seja, Iléu, você vai pegar tudo quanto é espírito sofredor do mundo inteiro, que está nas furnas, que está nas zonas inferiores, nas zonas umbralinas, e você vai trazer para o Brasil.
leva a essas coletividades espirituais sinceramente arrependidas, mas tinham uma condição. Só podia vir espírito arrependido. Mas era aqueles espíritos que estavam lá há séculos nas zonas infernais. E aí, é a raspa do tacho, né? E aí vem, ó. Traz essas criaturas arrependidas do seu passado obscuro e delituoso e apresenta a tua bandeira de paz e esperança. Ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina nos códigos dourados do sofrimento. E aonde que o Ismael vai? Aí vem. Ismael, então, vai à erraticidade, aos planos mais próximos da Terra e às zonas mais inferiores. Aí se encontram antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres inquisitores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios da treva das suas consciências polutas. Gente, e vocês ainda não entendem por que tem corrupção no Brasil? São os nossos irmãos, somos nós. Nós somos esses espíritos que nós estávamos lá na zona trevosa. Ismael foi lá com a bandeira Deus, Cristo e Caridade e convidou a gente, olha, vocês não têm condições de reencarnar na Europa, no Oriente Médio, na Índia, porque vocês têm muitos débitos. Venha aqui para um país construir uma nação e resolver os seus débitos. E ninguém tem, é um país de trabalho árduo e de sofrimento. Por isso, é nossa necessidade. Nós somos esses espíritos. Eu era um dos espíritos que estava nessa zona trevosa. E aí agora estamos aqui. Estamos aqui para aprender, para melhorar, para amar o próximo, para conhecer o Evangelho e a pátria do Evangelho. Esse é o Brasil. Essa é a construção espiritual do nosso país e que a gente não entende. E aí, por isso que nós temos o político de hoje, ele reencarna como político porque ele vem com a missão de resgatar os débitos dele como político de 1000 anos atrás. De 2000 anos atrás, como ele, quando político, ele lavou as mãos lá como Pôncio Pilatos e deixou crucificar o Cristo. Onde que ele está? Está aqui reencarnado no Brasil, para poder redimir. Nosso país é pátria do Evangelho, porque é aqui que é o nosso hospital. Aqui que nós estamos resgatando os débitos que nós mesmos contraímos há milênios. E aí vamos caminhando, vamos avançando a história. Já para o final da história, já estamos chegando aqui nos últimos minutos aqui, o que acontece? Vem ali 350 anos de escravidão, os espíritos vêm sendo trazidos para reencarnar no Brasil, para tentar o processo de redenção nessa pátria. E o que acontece é que chega um momento em que o Brasil começa a iniciar o processo de independência, vem a família real para cá, inicia o processo de independência e chega a independência do Brasil. Mas o Brasil ainda tinha o estigma da escravidão. O Brasil estava vivendo momentos de separatismo. Havia a preocupação do Brasil se fragmentar, assim como as outras colônias espanholas. A preocupação aqui, no plano espiritual, era de que o Brasil não se fragmentasse. Porque o Brasil tinha que ser a pátria, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Ele precisava manter a sua unidade territorial, porque ele teria que ser esse grande coração que abrigaria todos os povos do mundo. Então, Cristo convida um espírito que Cristo conhecera na cruz. Quando Cristo estava na cruz, teve Doutor Renato, está travando. Oi. Tá travando, eu não estou conseguindo. Tá travando um pouco. Eu vou lhe tirar e vou lhe colocar de novo, tá certo? Tá certo. Para poder. Tá ok, só um segundinho. Aqui. Tá, eu vou sair aqui. Voltamos? Pronto, doutor Renato. Voltamos. Desculpa, tá? Sem problema, meu amigo. Porque a internet é assim, né? A gente nunca sabe mesmo. Quando é. Sábado à noite é, né, muito lotado. Muita gente. Pronto, utilizando, o senhor pode continuar. Bom, então nós estamos chegando no final aí, eu estou pulando uma boa parte do livro, estou chegando no momento em que havia preocupação da não fragmentação do Brasil. E, em razão disso,
Jesus convida um espírito que Jesus havia conhecido lá na cruz. Espírito esse que era um soldado romano que, se valendo de uma lança, crava a lança no peito de Jesus. Tanto é que quando a gente olha o crucifixo, tem lá, né, a chaga aqui, né, que é exatamente a perfuração da lança. Né? Esse espírito é o soldado Longinos. Convida Longinos e pergunta a Longinos se ele quer se redimir definitivamente dos débitos dele. E Longinos diz que já passou por várias encarnações de sofrimento e que ele ficaria muito feliz de redimir isso. Então Cristo diz para ele, olha, mas perceba, Longinos, você vai viver nessa encarnação no mesmo isolamento, você vai se sentir sozinho, você vai fazer tudo pelo povo e você vai ser esquecido. No final, todos darão as costas a você. E aí o que acontece? Longinos reencarna como Dom Pedro II. E ele vem, passa por uma vida difícil, porque o pai dele deixa ele sozinho aqui, né, já quando ele era criança, torna ele imperador, porque o pai abdica, e ele, com 5 anos, vai ser imperador do Brasil. E ele vive a vida inteira dedicado ao Brasil. E a história, né, mesmo na época, já diziam que Dom Pedro era o imperador mais republicano, porque Dom Pedro era a favor da implantação da República no Brasil. E Dom Pedro teve a preocupação de não causar a fragmentação no Brasil. E Dom Pedro II ainda assumiu o compromisso espiritual de encerrar a escravidão. Por isso que em 1888 temos ali o fim da escravidão no Brasil, sobre o reinado de Dom Pedro II. E vem, então, a República. E Dom Pedro II sai silenciosamente e encerra ali o momento do Império e inicia a República. E lá no plano espiritual, o que se diz, o que se relata é que o Brasil atinge a sua maioridade. E o próprio Cristo fala, agora é o momento do Brasil caminhar com suas próprias pernas. E, então, o livro segue para o seu final. Eu queria só compartilhar a última parte do livro, que tem aqui os dizeres de Humberto de Campos sobre o Brasil. E ele vem e fala assim, na última folha, ele fala, o Brasil está cheio de ideologias novas, refletindo a paisagem do século. Cabe aos bons operários do Evangelho concentrar suas atividades no esclarecimento das almas e na educação dos espíritos. Todas as fórmulas humanas, dentro das concepções que exprimam, por mais levantadas que se afigurem, são perecíveis e transitórias. A política sofrerá, no curso dos séculos, ou seja, isso foi escrito em 1938, as alternativas do direito da força e da força do direito, até que o planeta possa atingir relativa à perfeição social com a cultura generalizada. E lembrando o que Cristo fala, que a política teria um cenário secundário no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Por que eu estou falando isso? Porque o povo brasileiro é maior do que todo e qualquer problema político que o país enfrente. Porque nós temos um compromisso com Jesus. Nós reencarnamos aqui nesse país para sermos operários de Jesus e construirmos aqui o Evangelho. Construirmos aqui, solidificarmos a árvore do Evangelho. E a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte, será que para solidificar, consolidar essa árvore do Evangelho, depende de alguém que não seja eu? Será que Deus espera que eu faça a transformação na vida do outro ou comece pela transformação na minha vida? E aí precisamos entender que o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nada mais é do que o nosso coração sendo o coração do mundo. E que o Evangelho se faça presente na nossa essência. E eu pergunto, nós fazemos do nosso lar, coração do mundo, pátria do Evangelho?
Porque o Brasil só vai ser coração do mundo, pátria do Evangelho, quando todos os lares brasileiros forem coração do mundo, pátria do Evangelho. Porque é o povo que vai fazer isso. Quando Cristo diz que vai trazer o povo humilde da Europa, o povo humilde da África, e vai usar o povo humilde que aqui estava nativo, é porque é o povo que vai fazer o país, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, precisamos entender que a jornada da obra não se encerra na última folha, ela se inicia na última folha do livro. Se inicia com o nosso esclarecimento de que, para o Brasil ser a promessa que Jesus fez em 1375, cabe a cada um de nós erguermos em cada casa, em cada lar, a bandeira Deus, Cristo e Caridade, ostentada por Ismael. E cabe a cada um de nós sermos coração do mundo. Porque quando o Brasil for coração do mundo, o Brasil ensinará ao mundo a ter coração. Muito obrigado, muita paz a todos. Nós que agradecemos, doutor Renato. Que linda reflexão. Muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Gente, a gente fica até sem ter o que dizer. Essa é a análise que a gente realmente gostaria, né, que sempre fosse feita do livro. A gente realmente precisa entender que nós não somos privilegiados. E somos, né? Mas no caminho árduo, no caminho duro, enquanto missão, não é isso? Nós somos privilegiados nesse sentido, porque temos uma missão, né? Agora, é trabalho árduo, é aprendizado, acima de tudo é aprendizado, né? Sim, sim, verdade. Isso, pois nós agradecemos muito a sua participação, mais uma vez maravilhosa, esclarecedora, né? Doutor Renato, extremamente organizado, né? A gente percebe, a gente vê isso e a gente sente, né? A gente fica com o coração em festa quando a fala é dele. Né? Então, a gente convida, né, para que o doutor Renato possa fazer a prece final, junto com a gente. Depois eu encerro. Certo. Ok. Então, aqueles que desejarem podem fechar os olhos como uma forma da gente se concentrar, da gente se desligar de tudo que nos angustia, das nossas preocupações, e sorver essas luzes que estão sendo concedidas a nós pelo Mestre Jesus, que derrama sobre todos nós há séculos e há milênios o seu amor, a sua confiança e o seu perdão. E conversemos assim com Jesus, dizendo: Jesus Cristo, amado Mestre e amado Guia, estamos aqui absorvendo as tuas luzes, o teu amor, o teu perdão, que tu já deste a nós quando imolaste pela humanidade na cruz. Mas precisamos sempre de contar com tua misericórdia, porque ainda somos espíritos falhos e nossas jornadas são marcadas muito mais por erros do que por acertos. Ainda não conseguimos compreender a essência de teus ensinamentos. Não conseguimos aplicar tua luz na nossa vida e na vida de quem nos cerca. Por isso, Pai, rogamos a Ti, ensina-nos a amar o próximo, ensina-nos a perdoar 70 vezes, 7 vezes. Ensina-nos a amar os nossos inimigos, para que possamos nos libertar ainda das amarras que nos arrastam nas sombras há milênios. Sei que Tu nos oportunizaste quando estávamos nas zonas inferiores, vir habitar esse país maravilhoso que é o Brasil, vir conviver aqui com aqueles que um dia foram nossos inimigos, quando nas cruzadas lutamos uns com os outros, quando na Inquisição praticamos a intolerância religiosa. Então agora, Pai, queremos aprender contigo
o amor, o perdão, a caridade. Concede-nos, então, a tua misericórdia para que tuas luzes permaneçam conosco, hoje, agora e sempre, neste final de semana, na semana vindoura, e que possamos ser multiplicadores do teu amor. Que possamos aplicar as palavras que tu nos ensinaste. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E que essas luzes agora alcancem não só a nós e a nossa família, em cada um dos lares dos que aqui estão assistindo, mas alcancem a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que atravessam processos de angústia, de depressão, a todos aqueles que atravessam mazelas no corpo físico, doenças de toda sorte, que todos agora recebam a tua luz e o teu amor e o teu amparo. Tais que se encontram no cárcere, recebam agora as mesmas luzes que nós, pecadores, também recebemos. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que nos foi concedida, que assim seja. Que assim seja. Linda prece, doutor Renato. Muito, muito obrigada. Nós que fazemos o Lar Espírita, o Bom Samaritano, imensamente feliz que o senhor esteja com a gente hoje. Ah, eu só queria registrar que eu acho que sua filha falou com você aí, viu? Ela colocou assim: oi. Um beijo nosso, um beijo samaritano para você, querida, viu? A todos que estiveram presentes aqui com a gente. Muito obrigado, Adriana, tá? mais uma vez. E a luz que o doutor Renato evocou agora com tanta maestria, que nos acompanhe durante a semana. Um beijo carinhoso a todos, e que Jesus possa estar com vocês durante toda a semana. Muita paz e que assim seja. Muita paz, um grande abraço.